Mas a Bíblia, se você pegar, ela fala em vários versículos sobre oração. Ela fala sobre momentos de orar. Você vê que se você pegar a história de Israel, no momento em que o povo estava disperso, uma parte seguia ao Senhor, a minoria, e a outra parte seguia a Baal. A Bíblia diz que Elias preparou o altar e foi para onde foi orar. E quando Elias orou, a Bíblia diz o quê? Que fogo do céu desceu. E você perceba, neste momento desta palavra aqui, estamos falando pela manhã, você perceba, olha a força e o poder da oração de um homem orar e fogo do céu descer. E você, meu amado, minha amada, ouvinte da minha voz, não perca esta oportunidade que Deus está te dando de orar, de clamar a Deus. Eu entendo, irmãos, que todo crente, ele tem conforme se fosse um termômetro na sua vida. Um termômetro espiritual, vamos colocar assim desta maneira. E esse termômetro, ele indica qual é o nível de intimidade que a pessoa ela tem com Deus. Talvez a pessoa ela é muito sábia na Bíblia, mas se não tem oração, não tem intimidade com Deus. Porque uma coisa é você ser estudioso da Bíblia. Não estou falando que não é para estudar. Tem que estudar e estudar é muito. Tem que louvar, mas tem que louvar é muito. Mas também não deve se esquecer da oração. Porque é através da oração que você sabe, o nível de intimidade com o Senhor. Através da oração que nós temos um livre acesso diante de Deus para poder falar com o Senhor, para poder expressar para Deus os nossos sentimentos, as nossas angústias, as nossas dificuldades. E vejo, irmãos, que em muitos lugares, em muita vida de pessoas, eles estão se esquecendo disso, de orar. Muitas pessoas têm dado lugar ao choro, ao pranto, achando que Deus vai se compadecer porque a pessoa ela está triste. Que Deus ele vai se compadecer porque a pessoa ela está passando dificuldade. Mas Deus ele quer ouvir de nós. Deus ele quer que nós venhamos expressar para ele todas as nossas dificuldades, porque o Senhor ele é poderoso para poder agir ao nosso favor. E no momento de tribulação, de angústia, Jesus ele precisava passar por isso aqui no Getsemane. Jesus ele precisava passar por todo aquele sofrimento. Ele poderia muito bem ter abandonado aquilo ali, não, mas ele fez aquilo ali por amor a mim e por amor a você. Você vê que Pedro, Tiago e João, os dois filhos de Zebedeu, Tiago e João, juntamente com Pedro, foram com Jesus lá no Getsemane. E lá no Getsemane, Jesus convidou eles para poder estar orando juntamente, mas Pedro, Tiago e João, eles estavam muito cansados e não conseguiam orar. O sono era terrível e eles não conseguiam orar. Olha que Jesus fala para ele, ó, vigiem e orem para que não caiam em tentação. E esta palavra serve também para a nossa vida. Sabe por que muitas das vezes nós caímos em tentação? Sabe por que muitas pessoas caem em tentação? É porque não ora.
Agora eu venho te fazer com que você venha refletir aqui nesta manhã. Uma pessoa que vive em constante oração, uma pessoa que está ali orando, clamando ao Senhor, ela cai em tentação? Ela cai também em tentação. Mas ela tem, irmãos, conforme fosse um poder na sua vida muito grande, e esse poder de vigiar, porque é uma pessoa que vive em oração. Agora, e aquele que não vive em oração? E aquela pessoa que não tem força para orar? Irmãos, é fácil Satanás lançar as setas malignas e a pessoa ela cair em tentação, por quê? Porque não consegue orar. Olha, você quer uma resposta de Deus? Você quer uma resposta do Senhor? Ore. Você lembra de Cornélio? Lá no livro de Atos, no capítulo de número 10, versículo de número 30. Olha o que a Bíblia fala sobre Cornélio. Que Cornélio recebeu a visão porque estava o quê? Orando a Deus. Cornélio, ele orava a Deus e através da oração de Cornélio ele recebeu a resposta do Senhor. Agora voltando aqui no momento de angústia de Jesus, e temos também, irmãos, exemplo que Jonas no ventre do peixe, a Bíblia diz o quê? Que Jonas orava. No maior momento de angústia na vida de Jonas, o que é que ele fez? Achando que para ele já não tinha mais solução, dentro do ventre daquele peixe, as algas se enrolavam na cabeça de Jonas. Estava ali já com a sua pele se desfazendo dentro do ventre daquele peixe, todo molhado. Mas a Bíblia diz que quando ele estava no ventre do inferno, porque para ele ali já não tinha mais solução, a Bíblia diz que Jonas, ele clamou ao Senhor. Jonas orou e o peixe vomitou Jonas na praia. Será que nesta noite você está em momento de angústia? Como Jonas estava, como Jesus estava? Ore a Deus, que o Senhor, ele tem poder para te ajudar. Agora, pastor, eu estou precisando de uma bênção muito grande. Pastor, eu estou precisando de uma bênção impossível. Olha o que a Bíblia diz, irmãos, lá no livro de 1 Samuel, capítulo de número 1. Que existia uma mulher chamada Ana. Você conhece muito bem essa história. E a Bíblia diz que Ana, ela era estéril, ela não poderia ter filhos. E ela passava por grande dificuldade, porque via a sua rival tendo filhos e zombavam, e naquela época, irmãos, muito mais. Porque você imagina a dificuldade desta mulher, passando vergonha, porque não conseguia dar um filho ao marido, e o sonho da maioria das mulheres, de 90% das mulheres, é o que? É poder gerar filhos, e aquilo ali incomodava Ana. Agora, o que é que Ana ela fazia? Será que Ana ela ia para a casa da vizinha e ficava contando a sua história de derrota? Olha, quantos crentes também estão contando história de derrota. Não conte derrota para ninguém, não. Conta para Deus que Ele tem poder para te ajudar. Você vê Ana perdendo tempo, aleluia, com várias coisas? Não, pela palavra do Senhor. A Bíblia diz que Ana, ela colocou um propósito no coração de orar a Deus. E durante, irmãos, esta oração,
Ele não entendeu, achou que Ana ela estava embriagada. Mas ela falou para ele que não estava embriagada, ela é angústia no coração. Você tem angústia no coração, você tem necessidade de receber alguma coisa, ore a Deus. Ela orava e recebeu uma palavra profética de Eli, que Deus conceda a ela a vitória, segundo o propósito que ela estava no coração. E qual era o propósito, aleluia, que Ana ela tinha naquele momento de oração? Era o propósito de receber um filho. E a Bíblia diz que ela recebeu um filho. Irmãos, você sabe muito bem que Daniel ele orava 3 vezes ao dia. A Bíblia diz que eles foram levados cativos para a Babilônia. Em primeiro lugar, Daniel colocou no seu coração, aleluia, não se contaminar com o manjar do rei. No momento, irmãos, de grande dificuldade de Daniel, a Bíblia fala que ele chamou Sadraque, Mesaque e Abidnego e foram, aleluia, orar. E durante aquela madrugada recebeu a resposta da interpretação. Quando muitas das vezes, aleluia, Daniel precisava, aleluia, de algo, aleluia, do Senhor, ele já tinha costume, aleluia, de orar. Satanás armou contra ele para jogar ele na cova dos leões. Por quê? Porque Daniel orava 3 vezes ao dia. Quando Daniel teve, aleluia, a visão, o que é que Daniel fez? Daniel orou para que, durante 21 dias, para que a resposta de Deus, ela viesse descer. E conseguiu, aleluia, obter êxito. Assim também é na sua vida e na minha vida. Nós temos que orar e estar em constante oração, buscando a Deus, porque os dias são maus. E se nós quisermos alguma coisa da parte do Senhor, tem que ser através da oração. Tem que buscar através da oração. Aleluia. Deixa eu ver aqui outra coisa que eu botei aqui. Sobre 1 Samuel, no livro de Atos que nós acabamos de ler. E no livro de Jonas também que nós acabamos de ler. E não só isso, irmãos, mas em vários momentos nós temos grandes exemplos de oração. Ah, pastor, eu oro pouco porque, ou eu não oro, porque Deus, aleluia, sabe daquilo que eu preciso. Não, Jesus fala o quê? Para nós levarmos a Deus todas as nossas petições. Pastor, não precisa estar orando tanto. A Bíblia diz, orai sem cessar. A Bíblia diz o quê? Que a oração do justo, ela pode muitos dizer, pastor, mas nós não somos justos. Não, mas é o Senhor quem nos justifica.